ver que aqui na nossa zona de Gafanha Nazaré, e se calhar em Aveiro no geral mesmo, estamos a ver aquele tempo muito com cinza a cair, aquele tempo completamente com cheiro infectado em fumo, e faz infelizmente lembrar aquela altura ali de outubro, de há 2 anos mais ou menos. Os incêndios simplesmente, lá está, em Portugal parece uma batalha perdida. Isto era preciso mudar muitas coisas, mas acho que simplesmente a partir do momento que as pessoas não estão disponíveis para mudar, nada se vai alterar. Então pronto, o primeiro tema. Um helicóptero acabou por cair em Valongo nesta quinta-feira e matou um combatente. A aeronave caiu na quinta-feira, à tarde em Valongo, e matou o piloto, que era na altura o único ocupante. Só aqui um termo de comparação, já aproximadamente 7 aeronaves tiveram acidentes neste espaço de tempo mais ou menos assim de 2 meses, o que é muitos acidentes, pronto, para tão pouco tempo. Deixamos já aqui em nome de todos politicamente incorretos os nossos pêsames pela vítima, que é Noel Ferreira, e comandante dos bombeiros de Sete, sendo também piloto da Força Aérea. Todos os seus colegas diziam que era bastante profissional e experiente no que fazia. Acreditam que o helicóptero embateu num poste de alta tensão, tendo ao cair explodido. Basicamente este helicóptero tinha deixado pouco tempo antes 5 tripulantes no solo para ajudar a combater, porque basicamente o helicóptero, estes tripulantes cooperam e de certo modo complementam os seus tipos de combate e pronto, de modo a tentar combater as chamas que se alastravam rapidamente. A aeronave acabou por ser engolida pelo fogo, mas ainda não se conseguiu averiguar se o fogo da zona à volta do helicóptero foi causado pela própria explosão ou pelo incêndio que acabou simplesmente por alastrar. Face a isto, o acidente continua a ser investigado. Muito bem, vamos então ao próximo tema, que é novamente este impasse em Inglaterra, se há acordo ou se não há acordo, se há eleições ou se não há. Ora, muito bem, o que eu tenho a dizer é que Boris Johnson, que ainda há um tempo achei que ele podia ter um bom mandato como Primeiro-Ministro, o que eu tenho a dizer é que ele chegou ao poder com firmeza e convicções. Mas afinal eram ameaças e mentiras. E está-se a manter no poder com base em ameaças e mentiras. Ameaças porque expulsou pessoas respeitáveis do partido e está a fazer uma purga dentro do Partido Conservador. E as mentiras que era no mais importante. Achámos que ele ia trazer um novo acordo ou fazer um acordo diferente com a União Europeia para pelo menos haver acordo, mas o que a União Europeia diz é que não há ideias novas para um acordo. Não há proposta concreta para um trabalho. Para um acordo. O que ele nunca esperou é que a ala rebelde do partido fosse tão longe, porque o Partido Conservador está dividido entre nacionalistas e europeístas. Um lado que acha que a Inglaterra fica mais rica com a Europa e o outro lado que acha que a Inglaterra está acima de tudo, inclusive da União Europeia. Atrás disto está uma estratégia do seu aliado, que é um senhor que não é filiado no partido sequer, que é muito estranho porque não só quer expulsar europeístas, como também quer expulsar eurocéticos radicais, que é uma coisa que não se percebe. Ora, não conseguido passar a ideia de um Brexit a qualquer custo, se houver eleições ele estaria em ótimas condições para ganhar, Boris Johnson. Até livros conhecidos falam da ambição do Sr. Boris Johnson e que do eco e do foco deste homem que é chegar ao poder a todo o custo. Traiu Cameron, traiu o Theresa May, por exemplo. E depois, esta, como toda a gente sabe, é uma das maiores crises de sempre do Reino Unido, porque tudo, apesar de estranho, é constitucional, que é uma coisa que não se percebe, ou que é estranho. E depois, Dominic Cummings e Boris Johnson, que são 2 aliados que estão a desenvolver esta estratégia, têm 5 objetivos com o seu plano, que é derrotar os trabalhistas, esvaziar o partido do Brexit, salvar o Partido Conservador, concretizar o Brexit, nem que seja a todo custo, e manter Boris Johnson como Primeiro-Ministro. Vai conseguir ou não? Não todas, é o que eu estou convencido. E depois, a liderança dos trabalhistas é de tal maneira fraca que, por ter na sua liderança um homem que não só já perdeu umas eleições, como tem tendências antissemitas e mudou a sua posição no Brexit, porque era a favor do Brexit e agora, para concorrer com Boris Johnson, virou, como se costuma dizer o povo, mudou a sua casaca e agora é contra o Brexit. E que apesar de Boris Johnson, durante estas 2 semanas, ou 3 semanas, ter tido 2 derrotas clamorosas, ainda tem energia de vencedor e convicto, ao contrário do seu Corbyn, o que faz de Corbyn um derrotado. E as suas ideias marxistas dele, se fossem para a frente, iam custar aos ingleses, sabem quanto? 300 bilhões de libras. Vejam bem. Isto é quantia. Mais uma atrapalhada, e eu cada vez mais concordo com o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, apesar de não gostar muito dele, mas aqui dou-lhe razão, o Sr. Tony Blair, que disse:
antes de avançarmos com este Brexit a qualquer custo, perguntem outra vez aos ingleses, nestas circunstâncias, querem mesmo prosseguir? Eu sei que não se deve fazer um referendo em cima do outro, mas não é antidemocrático, porque hoje em dia os ingleses têm muito mais consciência do que é que significa um Brexit. É o que eu aconselho. Tiago? Face a esta situação do Brexit, nós já falámos nisso, tem muitos programas mesmo anteriores. Aparece sempre. É, basicamente, porque há novidades praticamente todas as semanas e estou curioso para ver o que é que realmente vai sair daqui, ou se realmente vai chegar ao fim e vão andar para trás. Eu não sei, sinceramente. Temos que esperar para ver, porque isto aqui é um bocado inconstante tentar adivinhar. Passando ao próximo tema, e um tema um bocado peculiar. Só uma pergunta, Tiago. Sim. E o que é que tu gostavas que acontecesse? O que é que eu gostava que acontecesse? É assim, eu, por um lado, acho importante estar a Inglaterra na Europa, porque, para além de facto de ser uma grande potência, traz ganhos também económicos e além daquela multiculturalidade que é bastante importante. Trazer isto tudo para a Europa acaba por ser um ganha-ganha para os dois lados, diria eu. Desde que não me interessa muito o que aconteça, desde como é que eu ia dizer, que não saia muito prejudicado nem um lado nem outro, porque eu sei que a Europa e a Inglaterra acabam por se calhar ajudar-se um ao outro e acabam por se calhar ser algo mais positivo do que propriamente ir cada um para o seu lado. Mas pronto, lá está, alguém se lembrou de querer sair e agora estão todos umas facetas pegadas a esse lado e outras nem por isso. Ok, então antes de passarmos ao próximo tema, porque o tempo é curto, eu ia sugerir algo, que era que voltassem daqui a pouco, depois das notícias, pode ser, com os próximos temas. E Jorge, a ti a mesma pergunta. O que é que tu achas? No fundo, o que é que tu gostavas que acontecesse? Não o que achas, porque já disseste o que achas, sim, mas o que é que tu gostavas que acontecesse? Assim, desde o início que eu acho que a Grã-Bretanha deve estar na União Europeia, porque os ingleses são mais ricos com a Europa e vice-versa. Agora, acho que tendo avançado com o Brexit e depois vendo que isto não tem saída, senão se calhar o não acordo, porque não há progresso nas negociações, não faz mal haver outro referendo, não é antidemocrático, porque agora eles têm muito mais consciência do que é que significa um Brexit. Para quem diz que os nossos jovens não sabem de nada e não querem saber de nada, é assim. Politicamente incorretos, liberdade de expressão. Hoje, com o Tiago e o Jorge, voltam então, depois das notícias que vamos atualizar, com Carlos Teixeira. Já a seguir. Até já. Muito bem, até já. 18 minutos para as 11. Voltamos então à rubrica Liberdade de Expressão com os nossos politicamente incorretos. Em estúdio ainda o Jorge Afonso e o Tiago Queiroz. Rapaz, um ano depois consigo acertar nos vossos nomes, sem erro. Digo eu, não, acertei, não é? Acertou. Sim, e muito bem. Então agora continuamos. O microfone é todo vosso. Obrigado, Maria João. Então pronto, continuando com o próximo tema, um tema, como tinha dito anteriormente, um bocado mais peculiar, um bocado mais leve, dependendo do ponto de vista, mas acaba por ser. Então, um helicóptero da competição La Vuelta ou a Volta à Espanha, a competição de ciclismo, como também há em muitos outros países, filmou uma plantação de cannabis em telhados de prédios, de apartamentos, no meio da cidade. E a polícia espanhola acabou por apreender 40 plantas de cannabis na terça-feira em 2 telhados que foi situado na Catalunha. Após o helicóptero da Volta de Espanha ter filmado os telhados, os edifícios, por onde passava a 8ª etapa desta competição. A polícia tomou conhecimento após a publicação dos vídeos nas redes sociais e estes prédios, incrivelmente, estavam situados perto da linha de chegada, o que é algo mais engraçado. Até o momento ninguém foi detido, apenas se levou à apreensão das plantas, mas a investigação está em curso. Ninguém estava a contar, numa volta assim, numa competição destas, encontrar num telhado, por acaso, assim, uma plantação de cannabis. Mas pronto, é o mundo em que estamos. É tudo muito, muito inconstante. Disseste que o tema era leve e de lá trouxeste uma droga leve. Exato. Que é uma discussão que também volta e meia vem ao de cima, não é? Se faz bem ou se faz mal. Bom, vamos então ao nosso último tema, que esta semana no Sporting Marcelo Kaiser foi despedido. Para já tenho a dizer que é um despedimento que eu discordo. E acho que é um total tiro no pé, quer da direção de Frederico Varandas, quer um tiro no pé dos próprios sportinguistas que concordam com esta saída. É um tiro no pé da direção de Frederico Varandas porque dá a entender que começou torta, ou seja, ganhou as eleições mas teve menos votos que a lista que, se fosse um homem, um voto, ganharia, que era João Benedito, ou seja, Varandas não teve mais votos se fosse um homem, um voto. Tem pouco conhecimento,
na campanha disse uma daquelas frases que dá que refletir. Ele disse: o Sporting não precisa de capital, mas precisa de investimento. Haja alguém que me explique isto que eu não percebo. Depois, tem uma péssima comunicação. Eu gosto muito da senhora Cláudia Lopes, que é uma excelente jornalista, que era do Mais Futebol. Não sei porque é que saiu do Mais Futebol, porque a comunicação do Sporting está pior até. E não uniu o clube, porque há muita oposição ruidosa. E depois, é um tiro no pé dos sportinguistas, porque dá a entender que os sportinguistas defenderam este treinador depois da época passada da conquista de 2 taças, mostra que o sucesso, se calhar, foi artificial. E como eu próprio tive a oportunidade de dizer, que as 2 finais que o Sporting jogou, mereceu ir às 2, é verdade, mas não tinha um fio de jogo e nas 2 finais que o Sporting ganhou, tanto da Taça de Portugal como da Taça da Liga, houve mais sorte do que mérito. E portanto agora está a vir ao de cima esse sentimento. Lá está, infelizmente é o Sporting no seu pior. Anda tudo, desculpem-me a expressão, anda tudo à estalada lá dentro e os outros 2 vão subindo e vão ganhando e o Sporting fica na mesma. E é mau porque o Sporting é um grande clube, mas se continuar assim o Sporting vai continuar a travessia do deserto, o que é triste para o futebol português. É o que eu tenho a dizer. Queria só dizer também que, pronto, face às temperaturas quentes que andamos a sentir, infelizmente penso que lá está, como já estamos a sentir, por exemplo, em Albergaria e não só, a nível nacional também, muitos incêndios, eu penso que eles vão continuar a acontecer pelo menos ali até novembro, porque lá está, o verão parece que cada vez está mais tarde e este ano parece que se trata do mesmo caso. Por isso peço às pessoas que tenham uma precaução extra relativamente aos incêndios e não atirem beatas para o chão, que parece uma coisa muito básica, mas já é multa. E lá está, eu já vejo isso muitas vezes mesmo a acontecer em verão. As pessoas às vezes não pensam, há uma negligência total e acaba por ser muitas vezes esta negligência que origina a morte de pessoas, destruição de bens e a destruição dos bens naturais, que acaba por ser pior se calhar. Pronto, fica aqui o alertazinho então para as pessoas. E só deixo mais um apelo, estamos em plena campanha eleitoral, estamos no tempo dos debates, estejam atentos a que é que cada candidato propõe e votem dia 6 de outubro, porque é assim que resolvemos os nossos problemas, é exigindo, é vendo e não é deixando passar. Para quem nos ouve, liberdade de expressão, os nossos politicamente incorretos, vocês falavam das eleições agora em outubro. Os vossos colegas na universidade, eles estão a par, ligam a estas coisas, sabem que vamos ter eleições, não sabem? Para quem não sabe, como é que vocês os convidariam a participar e como é que lhes explicavam o que é que vai acontecer? Em parte não é fácil porque o desinteresse pela política é muito, há muito aquela ideia que são todos iguais, muda aos anos mas fica lá o conteúdo, muitas vezes procuro explicar, mas também é preciso haver interesse do outro lado e muitas vezes não sinto esse interesse. Há uma parte que sabe vagamente, mas há ali uma boa parte, não sei se é uma maioria, se não, que deixa passar e que não vota porque acha que as coisas não se resolvem assim, mas eu explico sempre que convém resolver dessa forma porque a outra maneira de resolver nem sempre é uma maneira democrática. Como diria alguém, não é? O pior castigo para quem não se interessa por política é ser governado por quem se interessa. Exatamente. Tiago, como é que tu convidarias os teus amigos que não se interessam por isto a serem mais participativos? Eu provavelmente tentaria dar-lhes uma maior compreensão relativamente à política e o que é que cada partido defende e assim. Acho que o que leva muitas pessoas a não serem, como é que eu dizer, não acompanharem política de uma maneira mais profunda e assim é o facto de ser simplesmente desconhecimento relativamente ao que cada partido defende e uma espécie de alguma incompreensão relativamente, lá está, aos partidos e a cada um quer e o que eles vão fazer lá no governo e assim, caso consigam chegar ao governo. Exatamente. Acho que acaba tudo por ser, lá está, esta incompreensão, este desconhecimento faz com que as pessoas tenham algum desinteresse e pronto, penso mesmo que é essa a razão principal. No fecho, vem novo ano, não é, rapazes? Exatamente. Está mesmo a começar. Daqui a uma semana e uns diazitos. Quais é que são as vossas expectativas? Vai ser um bom ano e inesquecível como os outros dois, cada um pelo seu motivo. Se continuar a correr como tem corrido até agora, o curso vai continuar bonzinho. Estamos ainda só fizemos 2 anos, vamos para o último, mas eu posso já dizer que quer no primeiro ano, quer no segundo, os dois completamente diferentes, mas até agora eu estou contentíssimo com o que fiz e sinto-me realizado com o que fiz até agora. É extraordinário. Estou muito satisfeito. Não é o nosso sonho, mas é a vivência de um mini sonho. Sim, sem dúvida. Para quem não sabe, os nossos jovens são aqui de Aveiro, mas estão a estudar em Viseu, não é? Exatamente. Sim. A cidade mais feliz de Portugal. Para se viver, é verdade. Quem disse, sim. Vocês confirmam ou não? Sim. O Tiago ficou a pensar. Eu fiquei a pensar porque pensei assim, tem dias. Há dias que eu estou mais em baixo, por exemplo, quando temos assim um exame mais complexo, ou quando está assim um tempo mais chato, assim uma chuva.
uma pessoa não anda assim tão feliz. Mas pronto, a felicidade é relativa a cada um. São situações mais cada um é que sabe de si. Pronto. Querias dizer qualquer coisa, não era, Tiago, antes de eu te interromper? Pois, já não me recordo, sinceramente. Já passou mesmo. Olha, se voltar diz, até porque, Jorge, no início do programa tu falaste algo muito importante que infelizmente não ficou registado aqui por conta de uma falha técnica, por isso, se não te importares... Ok. Para terminar então o nosso espaço de liberdade de expressão, quero aqui fazer mais uma vez referência ao meu ex-colega e bom amigo que conheci em Abrantes, quando lá estudei, o Daniel Seabra, que, como já disse há uns programas atrás, neste momento, devido aos seus problemas motores, está reformado por invalidez, infelizmente, mas que é uma pessoa bastante positiva, muito lutador, e que recentemente lançou um livro sobre as suas memórias. Olha, falta uma rede. Libertações de alma. E que recentemente também deu uma entrevista num meio de comunicação online, penso que está relacionado com o Ribatejo, e deu uma entrevista sobre não só as suas mágoas, mas também sobre as suas vivências e o seu conselho para todos, que é nunca desistam dos vossos sonhos. E portanto aqui faço uma vez referência ao Daniel, um grande abraço e muita força aí. Ok, olha, para quem quer ouvir essa entrevista, qual é o canal? Lembras-te assim de repente? Também me passou ao lado, mas vou partilhar no meu Facebook. No Facebook do Liberdade de Expressão vão encontrar então mais informações. Sim. Tiago e Jorge, bem-ajam, bom trabalho, aproveitem o que resta das férias e até 2 a 8. Exatamente. Já custa-te um pouco. Verdade. E 2 a 8, não só de manhã, não é, para mais uma edição de Liberdade de Expressão, mas também enquanto convidados do Chá das 5. Exatamente. Vai ser uma estreia para nós mais uma vez. É verdade. Os 4 valentes. Agradecemos mais uma vez o convite, Maria João. Não sei quem é o D'Artacão, nem quem são os 3 mosconteiros, acho que devem trocar posições a cada semana. Esta é para vocês, está bem? Beijinho.